que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Bom dia, meu caro irmão. Que a graça, a paz, a esperança, o amor, o consolo que vem dos céus, que vem de Jesus, tenha um espaço ampliado no teu coração. Vamos orar. Pai, nós te damos graças pela manhã que o Senhor nos dá, manhã de domingo, manhã abençoada. Te louvamos, Senhor, pela tua bondade que vem sobre nós. Muito obrigado, Senhor, pelos irmãos que já estão vacinados. Nós te agradecemos porque sabemos, Deus, que é tua provisão. E nós nos alegramos porque já estamos dando os passos para o término desse tempo. Continuamos pedindo ao Senhor que o abrevie, mas ainda assim, ó Deus, pedimos que tudo o que precisamos aprender, tudo o que precisamos entender do Senhor, através dessas circunstâncias, nós o tenhamos, Pai.
Obrigado, Deus, por esta semana que se inicia, por esta semana em que comemoramos aquele momento difícil da vida de Jesus, semana que ele conversou com seus discípulos, semana em que ele foi preso. Nós vislumbramos, ó Deus, o sofrimento de Jesus. Apesar de ter sido algo triste, dolorido, nós sabemos, Pai, do efeito disso para as nossas vidas. E te agradecemos pela paixão de Jesus. Abençoa-nos, Deus, e que este ano tenhamos algo mais, ó Deus, para entendermos na complexidade, ó Deus, da paixão de Jesus. Ensina-nos, Pai, é o nosso desejo e queremos abrir o nosso coração para isso. Em nome de Jesus. Amém. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esta é a última sentença de uma longa conversa de Jesus com seus discípulos. Conversa esta que se estende desde o capítulo 13 do Evangelho de João. Naquele domingo, naquela manhã de domingo, Jesus entra em Jerusalém, lá no capítulo 12 de João, e ele entra num jumentinho sendo aclamado pela multidão. Nós chamamos aquele dia de Domingo de Ramos. As pessoas estendem as suas vestes pelo chão, outras põem folhas de palmeiras, para que o rei passasse em uma via pomposa. E elas diziam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, e que é rei de Israel. O rei é o agente da paz. O rei é o homem forte designado por Deus para instalar a paz. Os judeus esperavam e esperam até hoje por um descendente de Davi, um guerreiro forte, um bravo, um herói pronto para a batalha. Uma batalha que aos olhos humanos era impossível de se vencer. Mas por ele ser o descendente de Davi e o Messias de Deus, ele era o homem certo para vencer o poderoso exército romano e instalar a paz pela qual os judeus tanto ansiavam. Não a paz de Roma, mas a paz de Israel, a paz política, a paz econômica, a paz religiosa, a paz da liberdade social e cultural. Alguns dias depois daquela entrada triunfal em Jerusalém, Jesus está com os seus discípulos. Era já sexta-feira, dia da celebração da Páscoa. Logo depois de celebrar com os seus discípulos, de compartilhar com eles o pão e o vinho, num lugar especial, numa mesa especial, Jesus então pega uma bacia de água, tira a sua veste de cima, pega uma toalha e se põe a lavar os pés dos seus discípulos. E ali começa com eles uma conversa. Essa conversa tem por objetivo deixar mais claro que tipo de paz ele haveria de instalar em seu reino e no coração de seus discípulos. Já que ele é o príncipe da paz, ele é o rei da paz, ele é de fato o Messias prometido. A paz que ele estava oferecendo não era exatamente aquela que o povo
queria, aquela que o povo que o aclamara, bendito que vem em nome do Senhor, esperava. Não era a paz do herói guerreiro, do homem de guerra, era a paz do varão de dores, a paz do servo sofredor, a paz do homem humilde. O exército vencido por Jesus não é o exército das nações imperiais. Não é o exército de carne e sangue imaginado pelos judeus, mas o exército dos principados e potestades. O exército daquele que veio para matar, roubar e destruir. Jesus não vence o inimigo com as armas de um bravo guerreiro. Ele vence seu inimigo com a cruz do servo sofredor. Ele reina como um cordeiro. Ele não é o mito do herói, ele é o santo de Deus. O seu arsenal de guerra não é composto pelas armas que matam, o arco, a flecha, a espada, as armas de fogo, as bombas nucleares. O seu arsenal se compõe pelos elementos mais nobres da graça, que traz vida e vida abundante. O seu arsenal de guerra é formado pelo amor, pela fé, pelo perdão, pela justificação, pela compaixão, pelo consolo, pela alegria, pela paz, a esperança, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, a perseverança, a paciência, a longanimidade. O arsenal de Jesus se traduz em salvação. Ele é o príncipe da paz e veio para salvar o que estava perdido. Os discípulos ainda não estavam convictos plenamente dessas verdades. Na verdade, a proposta de Jesus era paradoxal ao imaginário da cultura judaica. A incompreensão dos seus discípulos até aquele momento, daquela conversa longa de João, capítulo 13, 14, 15, 16, era razoável. Era totalmente razoável. Então, naquela conversa longa com seus discípulos, Jesus esclarece para eles, mais uma vez, a originalidade de seu reino, do qual agora eles passavam a ser cidadãos. No final daquela conversa, os discípulos disseram assim: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos de fato que vieste de Deus. Naquela ocasião, naquela noite, Jesus disse aos seus discípulos que eles estavam limpos e podiam agora lavar os pés uns dos outros. Naquela conversa longa de Jesus com os seus discípulos, novamente, que vai do capítulo 13 até o capítulo 16, e culmina no 17 com a oração sacerdotal do livro de João, ele disse aos seus discípulos que eles poderiam ser felizes no seu reino se fizessem exatamente como ele fez. Amem uns aos outros, assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Naquela conversa, Jesus prometeu aos seus discípulos lugar seguro. Ele disse: não deixem que seus corações fiquem aflitos. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Eu vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês me conhecem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim.
E quem vê a mim, vê ao Pai. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhe obedecem, são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei, e me manifestarei, e me revelarei a cada um deles. Jesus disse aos seus discípulos assim: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou, não é um presente que o mundo pode dar, não é um presente, não é a paz que Roma pode dar, não é a paz que uma revolução contra o império possa dar a vocês. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Jesus disse aos seus discípulos assim: eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos, vocês estão firmados em mim. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quando vocês obedecem os meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele, eu digo a vocês todas estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria, para que o meu gozo esteja em vocês e a sua alegria seja completa. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. E eu os chamei vocês para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Tenham em mente uma coisa importante: eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo vos odeia. Uma vez que eles me perseguiram, também perseguirão vocês. Mas eu enviei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. E vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. Há tanta coisa que eu ainda quero lhes dizer, mas não podem suportar. Vocês não vão suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele conduzirá vocês a toda a verdade. Eu lhes digo a verdade. Vocês chorarão e se lamentarão pelo que vai acontecer comigo. Mas o mundo se alegrará. Ficarão tristes, mas sua tristeza se transformará em alegria. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ter problemas, vocês vão sofrer, vocês vão sentir falta. Mas animem-se, eu venci o mundo. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aquela conversa longa com seus discípulos, eu sugiro que você leia nessa semana os capítulos 12, 13, 14, 15, 16 e 17 de João. Leia com atenção, leia com o coração aberto, leia com emoção, leia com desprendimento e delicie-se com essa mensagem de paz que Jesus traz ali. No final do 16 ele diz assim: eu falo todas estas coisas para vocês para que vocês tenham paz em mim. Então aquela conversa de Jesus com os seus discípulos foi como se Jesus estivesse preparando para que eles descessem do Monte da Transfiguração, aquele lugar gostoso, confortável em que eles estavam com Jesus. Eles estavam saindo agora da escola. Eles estavam recebendo o seu diploma para exercerem o seu ministério.
Jesus estava deixando os seus discípulos para que eles encarassem o ministério, para que eles encarassem a incumbência de pregar o Evangelho. Mas ele não os deixaria sozinhos, eles poderiam ter paz. Eles não teriam mais a presença física do Mestre. Eles enfrentariam agora a realidade de outra forma. Seriam mais exigidos na sua fé. Mas tudo poderia ser enfrentado em um ambiente interior de paz. Afinal, eles eram súditos do príncipe da paz, súditos do rei da paz, cidadãos de um reino de paz. Viver nesse mundo caótico, em contato constante com a maldade, sempre diante da possibilidade de ter que enfrentar o caos, ser vítima de alguma enfermidade, da violência, das ruas, das privações que podem advir em função de uma quebra, uma falência, o desemprego, uma guerra, uma revolução, um golpe. E nos dias de hoje, principalmente, podendo ser vítima da pandemia que assola o mundo. Viver nessa realidade e ainda mais tão fomentada pelos meios de comunicação que tem um interesse imenso em nos manter ansiosos, com medo, desejosos. Pessoas ansiosas, pessoas com medo, pessoas desejosas consomem, precisam acumular, precisam substituir coisas, precisam fomentar um sistema. Viver nesse mundo é um desafio constante. Em algum momento nós podemos ser pegos em nossas estruturas ontológicas, em nosso ser, no nosso interior. Nós estamos sim suscetíveis ao medo, à angústia, à insegurança, a incertezas, à ansiedade, à depressão. Existe de fato um ambiente propício para nos desestabilizar, para nos tirar do chão e nos deixar perdidos nos devaneios, nas emoções, nas sensações, que tem esse poder imenso de arrancar de nós a paz. Todos nós, sem exceção, pastores, líderes, missionários, eu tenho ouvido de pastores que estão com a sua imunidade lá embaixo, que estão adoentados, que estão indo para as UTIs, em função do vírus. O que Jesus está fazendo então para os seus discípulos, quando ele diz, para que tenhas paz em mim, é uma oferta de estabilidade. Jesus está dizendo aos seus discípulos que o que ele nos ensina, está dizendo a nós que o que ele nos ensina, o que ele nos revela nas suas palavras, na sua pessoa, são conteúdos que desvelam o seu reino espiritual. Esse conteúdo tem um potencial pleno de nos manter estáveis, de nos manter equilibrados diante do ambiente de caos em que nós vivemos, que enfrentamos e que enfrentaremos. Ele sabia para onde ele estava mandando os seus discípulos. Então ele falou uma série de coisas, ele disse, ele expôs, ele revelou uma série de verdades, para que naquele ambiente difícil, onde os discípulos iriam pregar, iriam anunciar, iriam viver a sua vida com Deus, estivessem em paz. Nós não podemos nos iludir. Eu não quero ser pessimista. Eu sempre prefiro olhar para o oásis do deserto. Mas não podemos ser românticos também. É preciso moderação. A vacina que está vindo, em que várias pessoas já tomaram, em que os institutos estão se especializando, estão fabricando. Essa semana nós tivemos uma notícia boa, o Instituto Butantan já tem pesquisas avançadas, já anunciou uma nova vacina, uma vacina 100% brasileira. Mas esse alívio que a vacina vai trazer haverá de ser transformado em força para nós enfrentarmos um cenário político, econômico e social que não é dos mais promissores no nosso país.
Eu tenho orado para que Deus dê sabedoria às nossas lideranças e poupe o Brasil de maiores conflitos, de maiores problemas, de maiores caos. A paz de Jesus, meus irmãos, não é uma redoma que nos tira dessa realidade nua e crua, que nos abduz do viver muito perigoso e nos põe num lugar de alienação dessa realidade toda, no qual não estaremos mais susceptíveis, como se nos instalasse num mundo colorido, sem qualquer tom acinzentado, nublado. Não. A paz de Jesus é uma oferta de estabilidade nesse lugar onde nós estamos. Uma estabilidade através de um conhecimento sofisticado da realidade, muito mais abrangente, que envolve o reino de Deus. A paz de Jesus é proveniente de uma capacidade que o Espírito dele nos dá de visualizar toda essa realidade para além do que ela mostra na sua limitação terrena, humanística, sistêmica, empobrecida, restrita a um ciclo vicioso de pecado e morte. Essa capacidade de olhar além te permite manter-se firme, seguro, constante, maduro, sereno para os enfrentamentos dessas duras realidades da existência, qualquer que sejam elas. Eu creio em milagres. Eu creio que Deus pode transformar a realidade num piscar de olhos. Creio que Deus abriu o mar para o povo passar. Creio que Jesus curou os leprosos. Creio que Jesus ressuscitou Lázaro. Eu creio que Jesus está vivo, à destra de Deus, intercedendo por nós. E eu creio que experimentar a paz de Deus pelo efeito da apreensão de tudo que Jesus nos ensina, de tudo que Ele nos fala, também é um grande milagre. Jesus transformou a realidade. Jesus transforma realidades. Mas aqui, em João, quando ele conversa com os seus discípulos, a fala de Jesus a eles não é: vou transformar a realidade de vocês para que vocês tenham paz. Os discípulos saíram daquele momento com Jesus depois da sua ascensão, e eles sofreram perseguições, privações, foram presos, viveram todas as experiências de um ambiente hostil ao Evangelho e à pregação dele. Então a fala de Jesus aos discípulos é: tudo o que eu ensinei a vocês foi ler e perceber, interpretar, vislumbrar essa realidade a partir da minha luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue terá a luz da vida. Exatamente para que vocês tenham paz. Para que vocês aguçem o seu relacionamento com o reino de Deus. Para que sejam testemunhas eficazes, maduras, preparadas para lidar com a pandemia, com as guerras, com a fome, com a corrupção, com a violência, com as perdas, com os desejos, com as emoções, com o semelhante, com as alegrias, com as tristezas, com os erros, com os acertos, com os relacionamentos difíceis, para que componham a minha igreja forte, presente, relevante, expressando a multiforme sabedoria de Deus, como o meu corpo bem ajustado, exercendo cada um o seu dom com segurança, fé, com cooperação, para o crescimento de vocês mesmos em amor. A minha paz vos dou. Vivam em paz, vivam em paz. Pedro, no final da sua segunda carta, conversando com os seus leitores sobre a vinda de Jesus, sobre a nossa esperança de novos céus e de uma nova terra, nos quais a justiça de Deus prevalecerá, ele diz assim para os seus leitores: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula
irrepreensíveis. A paz de Cristo não é algo mágico que ele nos apresenta e pronto. Na verdade, é um aprendizado. É um exercício espiritual que requer de nós disposição, decisão, empenho. Requer de nós uma disciplina em olhar para a nossa existência e todo o seu significado a partir do reino de Deus. Isso implica em transformação do pensamento, em não conformidade com esse mundo. Esse é o caminho de nos colocarmos à disposição da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé, como diz o texto de Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Não se decepcione com Deus, por Ele permitir e até exigir que vivamos todo o processo, todo o desenrolar completo das difíceis situações da vida. Podemos pedir pela abreviação dos tempos. É muito lícito isso. Temos feito isso durante esse ano de pandemia, pedimos pela transformação da realidade. A Bíblia nos ensina a orarmos assim: pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Jesus diz aos seus discípulos que quando eles estiverem nessa sintonia com o reino de Deus e fizerem e obedecerem a Jesus, o que eles pediriam a Deus, Deus atenderia. Porém, saiba que Deus está interessado também em nos treinar bem, como igreja, como corpo, como cidadãos do seu reino, e nos ensinar o milagre da paz, pela revelação que em Jesus Cristo se expõe a nós, para que experimentemos exatamente nesse tempo presente essa paz, que apesar dele, dos sofrimentos que pode nos impor, ele se manifesta muito oportuno para experimentarmos a paz de Cristo. Eu encerro essa reflexão com esse texto de Paulo aos Efésios. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. A experimentação plena dessa paz que Jesus oferece aos seus discípulos acontece hoje. Acontece hoje, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de indefinições, nesse tempo de dúvidas, nesse tempo de certas angústias, de certos sofrimentos. Nós somos súditos do Rei da Paz, do Príncipe da Paz. E Ele nos ensina a vivermos em paz. Estas coisas eu tenho dito a vocês, para que vocês tenham paz em mim. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que é Rei de Israel. Amém? Nós encerramos então aqui a nossa série A Paz de Cristo. Na semana que vem vamos comemorar a Páscoa pela manhã. Tenha em sua mesa aí o vinho e o pão para celebrarmos a ceia do Senhor. Nós teremos a transmissão ao vivo. Vou procurar fazer a transmissão ao vivo no próximo domingo pela manhã. E na sequência, nos meses de abril e maio, será apresentada a série Família, a Ideia de Deus, pelo pastor Ney Yoshida. Essa série será baseada nos capítulos 24 a 36 de Gênesis, com certeza, tá? 24 a 33 de Gênesis, e eu quero incentivar você a ler esses capítulos também. Eu quero orar com você e agradecer a Deus, contigo, interceder e abençoar a tua vida. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela paz de Jesus, que Ele nos ensina
Obrigado, Deus, pelo conteúdo do reino dos céus que Jesus expõe para nós na sua fala, na sua pessoa, no seu procedimento. Que nós tenhamos olhos abertos, ó Deus, a todo esse conteúdo, Pai. Aquilo que Jesus nos fala, aquilo que Ele nos ensina, aquilo para o que Ele chama a nossa atenção, para que experimentemos de fato a Tua paz. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem esse interesse em ver os nossos corações tranquilos, em ver os nossos corações consolados, esperançosos, em ver os nossos corações repletos, ó Deus, daquilo que vem da Tua graça. Enche assim, ó Deus, a nossa alma, Pai. E que a nossa súplica, a nossa intercessão chegue ao Teu trono de graça e que recebamos da tua destra, Senhor, essa verdadeira paz. Abençoa nossa semana, abençoa o nosso domingo, e que ao celebrarmos, ó Deus, a paixão de Jesus, ao celebrarmos a Páscoa, a crucificação, a morte e a ressurreição do nosso Salvador, nós tenhamos a nossa alma acrescentada desse entendimento daquilo que Jesus nos fala. Muito obrigado, Deus, pelo sacrifício de Jesus. Em nome dele nós oramos e te agradecemos. Amém. Nós vamos ter a música e logo depois a sequência do Siga o Mestre. Não deixe de assistir conosco. Um grande abraço, até logo mais. Espalhando
anteriormente em Siga o Mestre. Ai, gente, eu vou Gente, já tô com saudade. Nossa, eu não acredito. Ai, já quero mais. Ai, tô louco pra ir pra praia. Eu vou sentir saudade de tanta coisa. Nossa, eu vou sentir saudade dessa árvore maravilhosa. E também do baú que sai várias coisas de dentro. E da nossa casa, que eu acho tão bonita. Mas eu vou sentir mais saudade ainda da máquina de histórias. Nossa! Eu tô dentro da máquina de histórias! Tibério! Tibério! Ô, Tibério! Tibério! Quinzinho! Mas... Aqui! Quinzinho? Aqui, Tibério! Eu tô dentro da máquina Que de esquisito! histórias! Acho que ele já deve ter ido. Ô, Quinzinho! Ô, Quinzinho! Tibério! Ô, Tibério! Tibério! Oi, Tibério! Menina! Oi, Margarida! Tudo bem? Como é que vocês estão? A gente tá bem. E em casa? Isso é ótimo! É ótimo! E o que vocês estão fazendo aqui? Sabe o que é, Tibério? É que a máquina de história parou de funcionar. E a gente tá procurando o Quinzinho. Meu Deus, como é que tudo isso aconteceu? Mistério. Pois é, Tibério. Então quer dizer que essa máquina parou? Parou! Deixa eu dar uma olhadinha. E então... Analisando assim, eu acho que... Acha que... Eu não tenho a menor ideia do que aconteceu. E o Quinzinho não apareceu de jeito nenhum. Não, Tibério, já faz um tempão. É verdade. A gente acordou, tomou café da manhã, esperou e nada. Deu tempo até da gente tirar um cochilo. Aí a gente resolveu vir aqui. É, a gente passou pra ver se ele tava aqui. E então... Analisando assim, eu acho que... Acha que... Eu não tenho a menor ideia do que possa ter acontecido. Mas vocês podiam dar uma passadinha lá na oficina do Alfredo. Talvez o Quinzinho esteja lá gravando. Aí o Alfredo aproveita e dá uma olhadinha na máquina. É verdade, Margarida! Valeu, Tibério, a gente vai pra lá agora mesmo! Vamos, Margarida! Tchau, meninas! Tchau. De nada! Ufa, ainda bem que vocês chegaram. Oi, Alfredo. Ah, é. Desculpa, meninas. É que eu tô muito preocupado. Com o quê? É que eu combinei com o Quinzinho pra gravar a nova série do Alfredo hoje. E ele ainda não chegou. Daí, eu fiquei preocupado de ter que gravar sozinho. Ainda bem que vocês chegaram. Então, mas é que a gente não veio pra gravar. Não? Pior que não, Alfredo. Sabe o que é, Alfredo? É que a máquina de história parou de funcionar. E também a gente não acha o Quinzinho de jeito nenhum. Aí a gente queria ver se você podia dar uma olhadinha. E também ver se o Quinzinho já tava aqui gravando. Ai, meu Deus, e agora? Mas... eu acho que eu consigo dar uma olhada, mas eu não sei se eu vou conseguir resolver. Mas eu vou dar uma olhada pra vocês. Obrigada, Alfredo! Peraí. Ai, tomara que dê certo, Margarida. Meninas, não vai ter jeito. Não consigo fazer nada pra ajudar vocês. Ai, não! Mas e agora? Como é que a gente vai ler as histórias? Olha só, vocês não estão esquecendo de nada? O quê? Todas as histórias do livro ainda não foram contadas. É verdade, Margarida! A gente tem que ir atrás do livro! Vamos! Tchau, obrigada, Alfredo! Obrigada, Alfredo!
Ah, não. Ai, Nina, eu tô tão animada pra ler o livro. Eu também, Margarida. Mas agora chega de papo, porque a gente precisa procurar o livro. Será que tá aqui? Não, ele não é vermelho. Margarida, eu achei! Ai, como é que a gente não teve essa ideia antes, né? Sim, um livro com tantas histórias era óbvio que não tinha acabado. É verdade. Gente, é daqui que tá vindo. O que aconteceu? Margarida, tá tocando. E a gente achou que era do livro, mas na verdade é daqui. Nina! Margarida! Que bom que vocês me viram aqui! Graças a Deus! Quinzinho? O que você tá fazendo aí? Na verdade, a pergunta é, como é que você entrou aí? Eu não sei. Eu lembro que eu apertei o botão aquele dia que a gente estava junto no jardim. E aí, de repente, eu vim parar aqui. Ai, mas vocês não sabem o que aconteceu. Quinzinho? Nina! O que aconteceu? Margarida! Nina! Margarida! Nina! Nina! Oh, Margarida! Ai, o que eu vou fazer? Nina! Margarida, você tá me ouvindo? Ai, e agora? Quinzinho?